Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor para ministrar a Santa Ceia do nosso Deus, Jesus Cristo, o pão da vida. E eu louvo ao Senhor porque Deus tem nos sustentado, nos guardado, nos protegido. E então eu sou grato por esta oportunidade de poder então ministrar a palavra de Deus para a edificação da igreja. E hoje eu gostaria então de convidá-los a estar abrindo as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, em seu capítulo 6, João, capítulo 6, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, e o texto que nós estaremos fazendo uso inicia-se do versículo 41 até o versículo 59. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 41 até o versículo 59, é o texto que nos servirá de base para a reflexão desta noite, desse final de tarde, início de noite, onde então estaremos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Já achou? Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 51, diz a palavra do nosso Deus. Aleluia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouvir e aprender, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive
me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que fale aos nossos corações. Vamos pedir a Deus que venha ministrar em nossos corações a sua palavra. Pai amado, Senhor de toda a glória, estamos, ó Deus, na tua presença, separados fisicamente, mas unidos em um só coração, unidos na presença de um só Deus, unidos, ó Deus, por uma só fé, tendo um só Senhor, um mesmo Espírito que é sobre todos nós e que fala em nossos corações. Por isso nós lhe pedimos, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, ó Espírito Santo, e aprender contigo. Fala, pois a tua igreja te ouve. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Glórias, glórias ao nosso Deus. Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler é parte de uma conversa que Jesus então tem com alguns judeus. Estavam também alguns dos seus discípulos. Depois que Jesus multiplicou os pães, atravessou o mar da Galileia, voltou para Cafarnaum e ali estavam então alguns judeus que vieram à sua procura. Depois que Jesus havia multiplicado os pães, as pessoas vieram atrás dele porque queriam mais. Então Jesus tem um diálogo, uma conversa com essas pessoas, e nessa conversa Jesus até confronta a fé dessas pessoas. E Jesus então se revela como o pão vivo que desceu do céu. E o texto que nós lemos é parte dessa conversa. E neste texto que foi separado para a nossa reflexão, eu quero extrair 3 lições preciosas para nós. Dentro dessa temática que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E nesta ocasião em especial, nós estamos aqui para nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu. 3 lições preciosas para nós, contida nesse texto. A primeira lição, no verso 44 ao 46, Jesus diz as seguintes palavras. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouvir e aprender, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Aleluia. E a primeira lição, então, contida nestas palavras, é que Jesus faz menção daquilo que está escrito nos profetas. No verso 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. E o que Jesus está dizendo? Jesus está fazendo menção daquilo que Jeremias havia escrito, em que Deus
é que iria pôr as palavras nos corações das pessoas, e as pessoas então iriam aprender com o próprio Deus. E esse feito de Deus, de colocar as palavras no coração das pessoas, a ponto das pessoas não precisar mais ensinar um ao outro, porque eles irão aprender com o próprio Deus, faz então menção do segundo concerto que Deus haveria de fazer. E eu gostaria então de convidá-los. Vamos analisar esta passagem que Jesus faz menção no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Do verso 31 ao 34. Olha só então o que o profeta escreve, para entendermos o que Jesus estava querendo dizer. Jeremias 31, do verso 31 ao 34, diz assim: E eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Portanto, eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Deus então fala por meio do profeta Jeremias que um novo concerto ele faria com o povo. Mas que nesse novo concerto Deus colocaria as palavras nos corações, a ponto da pessoa aprender com o próprio Deus e não mais necessitar de que alguém lhe ensine: conhecei ao Senhor. E esse novo concerto veio por Jesus Cristo. Apesar do povo de Israel ter invalidado o primeiro concerto, interessante que no primeiro concerto, que Deus diz que o povo de Israel invalidou, nesse primeiro concerto, houve uma santa ceia. Vamos analisar isso? Glória a Deus. Vamos analisar? Então abra a sua Bíblia. No livro de Êxodo 24, Êxodo capítulo 24, onde nesse concerto, nesse pacto que Deus fez com o povo, e este pacto era de obediência à palavra. Já ministrei sobre este tema, sobre esta passagem algumas vezes, mas para que nós possamos entender o que Jesus está dizendo lá no Evangelho de João, vamos traçar essa linha de raciocínio. Êxodo 24, do verso 1 ao 11, diz assim: Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com eles. Vamos dar uma pausa aqui. Deus chama Moisés e diz: Moisés, traz contigo
Arão, Nadab, Abiú e mais 70 dos anciãos. Sobe ao monte. O povo não, o povo fica embaixo. Mas você, esses 3, mais 70, sobe. Mas quando estiver aqui em cima, só Moisés se achega. Eles ficarão de longe. E só Moisés se achegará perto. Vamos continuar a leitura. Verso 3. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacia, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto, preste atenção, o livro do concerto, e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então Deus fez um pacto com o povo, um pacto de obediência à palavra de Deus. E verso 8: então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Verso 9, eu quero chamar a atenção aqui a partir do verso 9. E subiram, olha só, mais uma vez, subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos. Novamente eles subiram. Verso 10. E viram a Deus. Viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o esplendor do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Na presença do Senhor, eles comeram e beberam. O que te faz entender isso? Antes eles não podiam chegar perto, só Moisés. Eles subiram até o monte, mas teve que ficar distante. Só Moisés pôde se aproximar de Deus, só Moisés podia ver a Deus. Agora, depois do pacto, eles então têm agora a permissão de se aproximar, junto com Moisés. E eles viram a glória de Deus. E ali na presença de Deus, eles comeram e beberam. Na presença, diz o texto que eles viram a glória de Deus. E na presença de Deus, comeram e beberam. Mas, infelizmente, o povo de Israel invalidou esse concerto. E Deus então propôs um novo concerto. Também esse novo concerto baseado na obediência à palavra. E nós, esse novo concerto, o primeiro concerto foi marcado pelo sangue de um animal que foi espargido sobre o altar, sobre o livro e sobre o povo. Nesse segundo concerto, agora é o sangue de Jesus que é espargido sobre as nossas vidas, sobre a palavra, sobre o altar. E verdadeiramente o sangue de Jesus foi derramado sobre o altar. E esse altar nós conhecemos como Monte Calvário. Ali o sangue de Jesus foi derramado. E o sangue de Jesus é o selo desse novo pacto. E agora então, nós que firmamos um pacto com Deus, comemos e bebemos na presença de Deus. Aleluia.
Nós temos esse privilégio. Interessante que o texto diz que Deus não tocou nos escolhidos do povo, porque havia aquela questão: quem visse a Deus morreria. Mas Deus não tocou. Permitiu que eles vissem a glória de Deus e comeram e beberam na presença do Senhor. Jesus então se revela ao povo de Israel: eu sou o pão vivo que desceu do céu, para afirmar um novo pacto com Deus e o povo, para que aquele que comer desse pão e beber desse cálice não morra, mas tenha vida eterna, porque estabeleceu um pacto com Deus. Aleluia. Jesus então, ele revela isso de uma forma maravilhosa, mas parece que o povo não estava entendendo que Jesus é o cordeiro desse segundo pacto, desse novo pacto. Mas Jesus diz: olha, quem ouve e aprende com Deus vem a mim, porque entende que Jesus é o Filho de Deus. Por meio das Escrituras nós aprendemos, e então nos achegamos ao Senhor e nos alimentamos dele. Aleluia. Acho interessante que Jesus diz o seguinte, no verso 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus está dizendo: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Mas interessante que no capítulo 14, ou melhor, no capítulo 6, capítulo 14, verso 6, né? João 14, 6, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu quiser ir a Deus, eu tenho que passar por Jesus. Mas Jesus diz aqui que se quiser chegar a Jesus, é o Pai que traz. Parece contraditório, mas não é. Porque aqui o Pai, na figura do Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence o homem da necessidade do perdão. É Ele que convence o homem a se achegar a Jesus. E quando nós nos achegamos a Jesus, Jesus nos leva ao Pai. Aleluia. É lindo isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo está falando nos corações. Eu creio que o Espírito Santo quer dar oportunidade a pessoas para se salvarem, para ter uma vida restaurada, transformada pelo poder de Deus. Então, se Deus está falando no teu coração, incline teus ouvidos e ouça o que o Espírito Santo diz. A segunda lição que eu quero compartilhar desse texto, segunda lição, Jesus diz, voltando para João 6, no versículo 56, Jesus diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aleluia. Disse Jesus: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia. Permanecer em Jesus e Jesus em nós. Lembra que na primeira lição, os escolhidos de Israel viram a Deus e comeram e beberam na presença de Deus e não morreram.
Nós comemos e bebemos na presença do Senhor e não morremos porque Jesus nos dá a vida eterna. Ele permanece em nós. Mas, assim como os escolhidos de Israel viram a Deus, nós também podemos dizer, eu vi a Deus. Mas como assim, pastor? Como que eu posso dizer que eu vi a Deus? Abra sua Bíblia no Evangelho, ou melhor, no livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus. No capítulo 1, Hebreus, capítulo 1, eu quero ler o verso do 1 ao 3. Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim: E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é a expressa imagem da glória de Deus. Jesus é a expressa imagem do Deus Todo-Poderoso. E aí você entende então Jesus, por que Jesus disse aos discípulos, quem vê a mim vê o Pai. Irmãos, nós não podemos ver a face de Jesus, mas Jesus se fez carne e habitou entre nós, ou seja, entre a humanidade. E como diz o Evangelho, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus se fez conhecer. Através de Jesus, Deus se revelou a nós. E diz os Evangelhos que Ele se fez conhecer visualmente. E pela fé podemos dizer, eu conheço a Deus pessoalmente. Eu conheço a Deus pessoalmente. Não com os olhos humanos, mas com os olhos do coração, com os olhos da fé, eu vejo a Jesus. Quando eu olho para o meu irmão, eu vejo a glória de Deus, porque ele foi feito à imagem da glória do Pai. Nós podemos, com toda a ousadia, dizer, temos visto a Deus. Mas por quê? Porque Ele permanece em nós. Ele habita em nós. Isso vai além. Se para o povo de Israel foi glorioso aquela visão, ter visto a glória de Deus, de poder comer e beber na presença de Deus, quanto maior glória será para nós que temos a presença do Espírito Santo em nós. Eles viram lá no monte a glória de Deus. Nós temos permanentemente, para onde quer que nós formos, nós temos em nós a glória de Deus. Eles viram por um momento, nós temos aqui em todo instante, porque ela permanece. Glória a Deus. Então, é de maior glória o que nos foi dado. Foi dado. Foi dado a mim, a você. Olha só o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 17. Olha que coisa grandiosa, e que nós precisamos levar isso em consideração.
Não podemos rejeitar isso. Não podemos menosprezar o que nos foi dado. Evangelho de João, capítulo 17, verso 22. Olha só o que Jesus falando com Deus em oração. Ele diz para mim e para você, verso 22, João 17, 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amados a mim. Entende isso? A glória de Jesus está em nós, como Ele disse, para que eu esteja neles e eles em mim. A glória de Jesus está em nós, a glória que Jesus recebeu do Pai, Ele concedeu a nós, para que nós sejamos um povo unido em santidade, unido pelo vínculo da paz, como diz Paulo em Efésios, aleluia. E eu quero compartilhar isso com vocês. Efésios capítulo 4, verso 3, diz assim, Efésios 4, do verso 3 em diante: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Deus é em nós. Jesus Cristo em nós. Jesus Cristo em mim, em você. Como Ele disse, quem de mim se alimenta, permanece em mim e eu nele. Aleluia. Qual a vantagem de ter a presença de Deus? São muitas, de diversas maneiras. Eu lembro do salmista, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Andar me faz... Deixa eu ler aqui, eu sabia de cor, mas às vezes a memória falha, né? Vamos ler Salmo 23? Que coisa linda, que veio aqui a memória agora, que veio ao coração agora, não tinha separado, mas veio ao coração. E olha que coisa linda, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus nos dá força para superar as adversidades. A presença de Deus nos fortalece para dizer não ao pecado. A presença de Deus nos faz pessoas melhores. A presença de Deus é que nos leva para o céu. Aleluia. Glória a Deus. É a presença de Deus em nossas vidas que não permite que o maligno não nos toque. A presença de Deus é importante, como é bom. E aí as palavras vêm fluindo no coração. E eu lembro do salmista, no Salmo 51, quando ele disse: não retira de mim a tua presença, porque ele sabia quão preciosa era a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos voltar em João 6, para a terceira e última lição que esse texto nos apresenta. João, capítulo 6,
A terceira e última lição, glória a Deus. Lição essa que nós extraímos aqui no verso 54. Glória a Deus. A terceira lição, João 6, 5, 4. Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia, glória a Deus. Certa vez, Jesus foi chamado por seus amigos para ir a uma aldeia chamada Betânia, porque estava então enfermo um homem chamado Lázaro, que era muito amigo de Jesus. E Jesus, propositalmente, para que a glória de Deus se manifestasse naquela situação, Jesus demorou, vindo então Lázaro a morrer. E Jesus então, depois que Lázaro já estava há 4 dias morto, Jesus então chega à casa de Lázaro, e a irmã de Lázaro, Marta, ela vai ao encontro de Jesus. E aí eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 11, do verso 21 ao 26, um trecho dessa conversa de Marta com Jesus, que diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Aleluia. Interessante que Marta, ela tinha um conhecimento. Claro, ela aprendeu com Jesus que haveria o tempo em que os mortos ressuscitariam na ressurreição do último dia, como Jesus prometeu. Ele é a ressurreição. Quando nós nos alimentamos dele, ele nos ressuscitará no último dia. Marta tinha esse conhecimento. Mas Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição. Teu irmão vai ressuscitar, Marta. Sim, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, Marta. Ele vai ressuscitar agora. Glória a Deus. Porque Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu lembro de uma palavra que foi dita, ou seja, está escrito num livro que eu li algum tempo atrás, em que o autor dizia: aquele que nasce uma vez, corre o risco de morrer 2 vezes. Mas quem nasce 2 vezes, pode ser que morra uma só vez. O que o autor estava dizendo? Quem nasce uma vez, que não experimentou o segundo nascimento, aquele segundo nascimento que Jesus fala para Nicodemos: necessário vos é nascer da água e do Espírito. Esse é o segundo nascimento. Quem não tem esse segundo nascimento pode experimentar 2 mortes, a morte física e a morte espiritual. Mas quem nasce 2 vezes, nasceu o nascimento carnal, né, da sua mãe, e teve o segundo nascimento gerado pelo Espírito Santo,
Pode ser que ele encontre só uma morte, mas não conhecerá a segunda morte. Porque para esse que nasceu 2 vezes, ele há de ressuscitar no último dia. Glória a Deus. Jesus é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Lázaro estava no túmulo já há 4 dias, já cheirava mal. E Jesus ressuscitou Lázaro. E aí eu posso dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que Ele tem poder para ressuscitar os mortos, mesmo aqueles que estão mortos espiritualmente. Creia que Deus pode ressuscitar, como Ele fez comigo. Eu estava morto nos meus pecados, como Paulo escreve lá em Éfesos, capítulo 2. Estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos vivificou, nos deu vida, ou seja, nos ressuscitou. Pode ser que talvez você, ou você mesmo, ou algum ente querido da sua família esteja nessa condição de morte espiritual. Jesus pode ressuscitar, dar vida novamente, porque Ele é a ressurreição e a vida. Talvez quem esteja morto sejam os teus sonhos. Ele pode ressuscitar sonhos. Ele tem poder para ressuscitar sonhos. Glória a Deus. E Ele pode ressuscitar até casamentos falidos. Interessante que a palavra falidos vem de falência. E a palavra falência tem a mesma raiz, a mesma origem da palavra falecido. Ou seja, casamentos mortos. Jesus pode ressuscitar o amor dentro de corações. Então creia, como Ele disse para Marta, crê tu nisso. Creia, porque Ele está aqui, nos ensinando, falando conosco, que Ele é a ressurreição e a vida. Quem de mim, disse Jesus, quem de mim se alimenta, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Porque Jesus, como pão vivo que desceu do céu, Ele entregou-se por amor a cada um de nós. O corpo de Jesus, que foi dilacerado por chicotes, por varadas, transpassado pelos cravos na cruz do Calvário. Ele morreu. Sim, era necessário que Jesus morresse. Mas Ele ressuscitou ao 3º dia, para cumprir a promessa. Porque assim como Ele ressuscitou ao 3º dia, Ele nos fará ressuscitar no último dia. E tem poder para transformar toda e qualquer situação. Antes eu dizia, há jeito para tudo, só não há para a morte. Agora eu mudei a minha filosofia. Eu creio que há jeito para tudo, inclusive para a morte. Jesus Cristo é a solução de todos os problemas. E eu gostaria então de celebrar a Santa Ceia. Cremos que o Senhor Jesus é nosso Deus, Ele está conosco e nós vamos nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue. E você em casa, meu irmão, minha irmã, eu creio que o pão já está pronto, o cálice também já está pronto. Então vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E para esse momento eu quero convidar que você abra a sua Bíblia. Na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11. Coríntios,
1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou estar lendo o texto que para mim é o texto áureo da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, eu vou estar lendo a partir do verso 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muitos entre vós, fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntarem para comer, esperais uns pelos outros. Glória a Deus, glória a Deus. E eu gostaria então de, nesse momento, dar a oportunidade a você, meu irmão, minha irmã, a fazer esse autoexame. Olha para si mesmo. Feche os teus olhos e, com olhos fechados, olhe para si mesmo. Se porventura você está em falta com Deus, esse é o momento do conserto. De você se consertar com Deus. De você pedir perdão ao Senhor. O perdão de Deus não é um processo que se inicia e daqui a alguns dias talvez você receba uma resposta favorável. Não. O perdão de Deus é instantâneo. Quando você clama, Ele instantaneamente sonda o teu coração e te perdoa nesse mesmo instante. Mas que seja sincero a tua oração, a tua reflexão. E se você achar em falta, peça perdão ao Senhor e Ele te perdoará. De maneira que você então, nesse momento, pode se assentar à mesa do Senhor e se alimentar de Jesus, pão vivo que desceu do céu. E é isso que Ele espera de mim e de você. Não se ache indigno de celebrar a Santa Ceia, não. Porque Ele morreu por nós quando éramos pecadores. Ele nos amou quando nós não merecíamos. Quando nós estávamos totalmente entregue às trevas, Ele nos amou, nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para nos dar uma vida nova. Então creia na misericórdia e na graça e na bondade de Deus. Creia. E se é necessário pedir perdão, peça. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. De forma que você, então, tem a liberdade, a honra de estar na presença do Senhor, comer e beber na presença do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nosso bom Deus. Eu quero orar nesse momento apresentando os elementos da Santa Ceia. E nós vamos orar primeiro pelo pão. Então você em casa, tome o pão e ore comigo.
Glória a Deus. Pai Celestial, eis aqui, Senhor, o primeiro elemento da Santa Ceia. O pão, que simboliza o teu corpo, que foi moído, partido na cruz do Calvário. E nós apresentamos a Ti, Senhor, este pão, para que ele simbolize, Senhor, o teu corpo, para que quando dele comermos, tenhamos vida em nós mesmos, a vida de Jesus em nós. Que seja assim, Senhor da glória, em cada pão, nesse momento, que está sendo apresentado a Ti, nos lares dos Teus servos, que seja o símbolo do corpo de Jesus Cristo, para que quando dele comermos, tenhamos a vida de Jesus em nós. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, meu irmão, distribua o pão em casa, distribua. Eu vou esperar até que todos sejam servidos. Glória a Deus. Todos já foram servidos? Então, em memória do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, comemos dele todos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos orar pelo cálice. E você vai pegar o cálice e nós vamos apresentá-los ao Senhor. Aleluia. Pai Celestial, nós apresentamos a Ti, ó Deus, o segundo elemento da Santa Ceia, o cálice, que simboliza, meu Pai, o Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, como selo do novo pacto, da nova aliança, do Novo Testamento que o Senhor firmou conosco. Em obediência, Pai, à Tua palavra. E quando nós cumprimos, Senhor, a nossa parte neste pacto de obediência, a Tua palavra, o Senhor cumpre a Tua palavra, a Tua parte, nos guardando, nos protegendo, nos sustentando, nos abençoando e nos concedendo a vida eterna por meio de Jesus Cristo de Nazaré. E eu apresento a Ti, Senhor, este cálice e todos os cálices nos lares dos meus irmãos, nós apresentamos a Ti. E agora este cálice simboliza o sangue de Jesus, que purifica, que nos purifica de todo o pecado. Em nome de Jesus. Então você pode distribuir, meu irmão. Distribua o cálice. Vou aguardar até que todos sejam servidos. Aleluia. Glória a Deus. Todos foram servidos? Amém? Então, em memória do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde Jesus verteu o seu sangue por amor de nós. Em memória desse grande amor, beber dele todos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Glória a Deus. Eu gostaria então de orar nesse momento, encerrando essa ministração. Orar por você, meu irmão, por você, minha irmã, em nome de Jesus. Pai Celestial, manifeste o Teu poder, a Tua glória e abençoe Teu povo.
Abençoe a tua igreja, que se chama pelo teu nome, sim, Senhor, teu povo, por quem o Senhor morreu na cruz do Calvário, a quem o Senhor resgatou, Senhor, das portas do inferno. Sim, o Senhor nos resgatou e nos deu uma vida nova. E nos deu a esperança, e muito mais do que a esperança, a certeza da vida eterna. Oh Deus amado, abençoe teu povo. Guarda, proteja, livra de todo mal. Abençoa, Senhor, cada família, cada lar. Em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, uma noite tranquila. E que esta semana que se inicia seja de bênçãos e vitórias para o teu povo. Porque tu estás conosco, o Senhor permanece em nós. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos que em casa estão reunidos e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode fechar.